Boa tarde, mulheres abençoadas, mulheres cheias do Espírito Santo. Iremos fazer agora o devocional do dia 53, que tem por tema: quando a sua postura muda, tudo muda ao seu redor. E o texto base para esse devocional está lá no livro de Esther, no capítulo 4 e no verso 16, que diz assim: irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Então aqui nós estamos citando, a postura da rainha Esther. E hoje nós vamos falar sobre o nosso posicionamento, a nossa postura diante de algumas situações e diante da vontade do Senhor nas nossas vidas. Então ela já cita, no início desse devocional, se nós já observamos ou se nós já paramos para refletir, reparar, observar, que no instante, em que nós agarramos a mentalidade correta, a mentalidade de mudança, o posicionamento correto, que nós precisamos ter, a atitude digna e corajosa na qual Deus sempre deseja que nós venhamos ter, nós passamos a observar que tudo à nossa volta também tende a se modificar. Se você observar, tudo na nossa vida depende do nosso posicionamento, depende de como nós enxergamos cada situação e como nós nos movimentamos, nós nos direcionamos acerca de cada situação em que nós estamos vivendo. Então, quando nós temos uma postura diferente nas nossas vidas, uma postura assertiva, uma postura corajosa, uma postura pautada e alinhada na palavra de Deus, nós podemos observar que tudo ao nosso redor se modifica. Então, muitas vezes, mesmo que o desfecho não termine como nós esperamos, vale a pena nós cultivarmos uma mentalidade correta, baseada na palavra de Deus, uma postura pautada e alinhada com aquilo que Deus quer para nós, porque isso fará toda a diferença nas nossas vidas, nas nossas famílias e no propósito do qual Deus já designou para que nós possamos viver a plenitude de Deus em todas as áreas das nossas vidas, em tudo que nós fizermos. Então aqui nesse versículo que nós lemos, nós citamos esse posicionamento da rainha Esther, que ela é um exemplo maravilhoso de alguém que teve uma atitude, uma postura correta diante de uma adversidade. Então essa rainha judia, ela teve uma atitude valente, uma atitude correta, que mudou não só a vida dela, mas também a história de toda Israel, a história de toda uma nação. E assim como ela, nós vemos várias mulheres na Bíblia, que tiveram uma postura correta, um posicionamento que fez com que toda a sua vida e toda a sua descendência pudesse usufruir dessa semeadura, dessa semente no qual foi plantada. Então hoje nós vamos compreender que a nossa postura correta, assim como trouxe livramento e salvação para Esther e para toda aquela nação, também tem grandes bênçãos para concretizar não só nas nossas vidas, mas também na vida daqueles que nós amamos, na vida das nossas famílias, Então aqui não há segredo, Todas as transformações que ocorrem na nossa vida, elas estão intimamente relacionadas às posturas que nós assumimos. Então, aliás, ela cita que grande parte das experiências que nós vivenciamos ou que nós deixamos de vivenciar estão diretamente influenciadas por o nosso posicionamento, pela nossa postura diante de algumas situações. Então, nós sempre estamos ouvindo o pastor Isaor ministrar que Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz a acepção de comportamentos. Os nossos comportamentos eles refletirão não só nas nossas vidas, mas também naquilo que nós viveremos, porque todo o nosso posicionamento ele influencia nas experiências que nós vamos ter. Então nós precisamos compreender que nós
temos que nos posicionar de maneira correta para que nós possamos colher frutos que glorificam a Deus e que honrarão o nome de Deus e que nos farão desfrutar, né? Nós temos falado tanto, né, da boa, da perfeita, da agradável vontade de Deus nas nossas vidas, mas nós precisamos mudar a nossa mente, né? Nós precisamos transformar a nossa mente. Nós não temos que nos alinhar aos padrões desse mundo, mas nós temos que permitir que Deus nos direcione para que nós possamos ser influenciados pelo Espírito Santo para tomarmos sempre a decisão correta, a decisão assertiva nas nossas vidas. Aqui, né, ela cita sobre Raabe, né, que teve uma postura correta, uma postura, né, que fez com que não só ela, mas toda a família dela pudesse ter salvação, pudesse ter livramento. Ela acreditou na palavra de Deus e ela se posicionou, ela fez algo que mudou a vida dela, né? A atitude de Raabe foi lembrada por gerações, até que ela veio, né, a fazer parte da linhagem do próprio Jesus, do nosso Messias. Por quê? Porque lá atrás ela teve um posicionamento, ela ouviu a voz de Deus e ela obedeceu, e a postura dela fez com que ela tivesse salvação, a família dela, a descendência dela tivesse salvação, e assim por gerações ela foi lembrada, está sendo lembrada até o dia de hoje, né? Nesse devocional, e além de tudo, ela teve o privilégio de fazer parte da linhagem do próprio Jesus, do nosso Messias. Tiago diz algo acerca dessa mulher, né? Acerca desse posicionamento dela. Tiago diz assim: não foi ela justificada pelas suas obras, pela mudança de atitude, quando ela escolheu acolher os espias e os fez sair por outro caminho? Então, assim, ela foi justificada pela obra dela, ela foi recompensada pela atitude dela, pelo posicionamento dela, a ponto dela ser lembrada até depois de muitas gerações, né? E ter sido alguém que fez toda a diferença, não só na família dela, mas também em toda uma linhagem, porque o nome dela é citado até na linhagem de Jesus Cristo, do nosso Messias. Então, o nosso posicionamento hoje fará toda a diferença, não só nas nossas vidas, mas também nas nossas posterioridades, né? Nas nossas futuras gerações, nas gerações dos nossos filhos, nas gerações dos nossos netos. Por isso é tão importante hoje nós termos uma mudança radical, assim como essa mulher teve, né? Essa mulher foi valente, né? E essa postura dela fez com que ela trouxesse cura e remissão, não só nas suas raízes, mas também de toda a sua descendência. Então, é muito importante, né? Nós compreendermos a importância de nós tomarmos posicionamentos assertivos, pautados na palavra de Deus e direcionados pelo Espírito Santo. Aqui ela fala, né, que a falta desse posicionamento, dessa decisão correta, dessa decisão assertiva, né, ela faz com que nós venhamos nos destruir. Então, muitas vezes, a tomada de decisão pautada e fundamentada no erro, né, em decisões erradas, ela pode nos destruir e destruir nossa família, nossa casa. E ela cita, né, aqui até o exemplo de Safira, né, que ela teve um posicionamento errado, ela teve uma posição diferente de Raabe, né, que escolheu se posicionar corretamente, ouviu a voz de Deus, obedeceu. Safira não teve essa sabedoria, esse discernimento, e ela não se tornou, né, um exemplo bom. Ela concordou, né, com seu marido, com Ananias, em contar uma mentira que a princípio parecia inocente, mas todos nós sabemos, né, que o resultado foi trágico, foi horrível, né, porque essa mentirinha, essa postura errada, essa decisão errada fez com que trouxesse morte, não só para ela, né, mas com certeza para as futuras gerações, né, porque quem sabe se ela não tivesse morrido, né, ela poderia ter tido filho e poderia, né, ter outro desfecho essa história, né? Nós temos que compreender que tudo, né, depende de como nós nos posicionamos. Então, muitas vezes nós esquecemos que apenas uma mentirinha como aquela, né, pode trazer morte
para muitas famílias. E eu não falo só a morte literal, né, a morte física, mas principalmente, né, a morte espiritual, a morte emocional, a morte, né, nos nossos relacionamentos. Então nós precisamos sempre estar atenta e não tolerar esses pequenos erros, essas pequenas mentiras, porque elas têm o poder de mais tarde, né, minar a vitalidade das futuras gerações e das nossas famílias também, né? A mentira, a tolerância a pequenos erros, a nossa falta de postura em determinadas situações, a nossa neutralidade muitas vezes em determinadas situações podem destruir as nossas famílias, podem destruir as raízes das nossas famílias e assim impedir muitas vezes que a futura geração, que a futura descendência, né, que a nossa posterioridade, né, possa ser alcançada com vida, né, com graça, com favor de Deus. Então, em nome de Jesus, que você no dia de hoje compreenda que Deus está nos levantando nesse tempo para que nós possamos assumir uma nova postura, independente de como foi a postura passada das nossas famílias, né? Nós precisamos compreender que a partir de nós haverá uma nova geração, uma geração firmada na rocha, uma geração que não vai se contaminar com as coisas desse mundo, e essa nova geração, ela depende da nossa postura hoje. Então, ela fala aqui, né, eu sei que muitas vezes assumir uma nova postura nem sempre é fácil, é aquilo que nós estamos sendo tratadas, né, requer esforço, requer renúncia, requer muitas vezes nós quebrarmos o nosso orgulho, o nosso ego, sairmos da zona de conforto, né, mas nós precisamos compreender que isso é muito importante nas nossas vidas e que isso não é só sobre nós, mas também é sobre um propósito que há através das nossas vidas. Vocês imaginem, né, como que seria, né, a atitude da rainha Esther se ela pensasse só nela, né? Mas não, ela compreendeu que ela precisava ter uma postura correta, porque Deus colocou ela naquela posição de rainha, porque não era só sobre ela, existia um propósito no qual ela carregava que iria alcançar as futuras gerações. Então, você precisa compreender que não é só sobre você, existe um propósito que é alcançar as futuras gerações, e para isso, no dia de hoje, você precisa tomar uma postura. Você não pode permitir ser intimidado e nem influenciado negativamente por afrontas do maligno, acusações, sugestões de Satanás, tentações de Satanás, mentiras, intimidações. Você precisa, em nome de Jesus, tomar uma postura pautada e direcionada por Deus, e uma postura de proteger não só você e a sua mente, mas também a sua família, porque o teu posicionamento hoje não diz respeito somente a você, mas também diz respeito às futuras gerações. Então proteja-se, proteja a tua mente, blinde o teu coração contra as tentações do maligno, as acusações, as mentiras de Satanás, e estabeleça limites claros para que você possa preservar a integridade das suas raízes e das raízes da sua família, em nome de Jesus, porque nós vamos perceber que à medida, né, com que passa o tempo em que nós vamos nos protegendo e abraçando essa mudança, né, com determinação e com coragem, nós vamos fazer como Esther e como Raabe, nós vamos mudar as futuras gerações. A nossa posição hoje vai fazer toda a diferença nas futuras gerações, nas nossas famílias, nos nossos netos, nos nossos filhos, nos nossos bisnetos, né, em várias gerações. Então, em nome de Jesus, proteja o que você tem de mais sagrado, que é a tua casa, a tua família, o teu coração, a tua mente. Blinde a tua mente, o teu coração com a palavra de Deus, com o sangue de Jesus. Não barganhe, não se contamine com as coisas desse mundo. Em nome de Jesus, abrace a mudança com determinação, com coragem. Não tenha medo de se posicionar contra o pecado. Não tenha medo de corrigir as intenções erradas, muitas vezes, do teu filho. Em nome de Jesus, porque isso não é só sobre você, é sobre o princípio
que você carrega, o propósito que você carrega, sobre a responsabilidade que está na tua vida de fazer com que as futuras gerações cresçam e continue levando o nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, reconheça que você tem o poder de mudar as situações que estão dentro de você e que também estão influenciadas através de você, não apenas por meio de escolhas conscientes e sábias, mas principalmente pela presença do Espírito Santo que está em sua vida, pela presença preciosa de Jesus, pela presença preciosa do Espírito Santo que você carrega. Você tem esse poder de mudar a sua vida e mudar a vida de todos os que estão à sua volta, em nome de Jesus. Por isso, não tenha medo, se posicione, assim como o primo, Mardoqueu, o primo de Esther, falou para ela. Hoje Deus está falando para você. Quem sabe não foi para um tempo como este, para um tempo no qual nós estamos vivendo, um tempo difícil, que Deus está te levantando, está te colocando nesta posição, em nome de Jesus. É para um tempo como este que Deus está te preparando, que Deus está te levantando, que Deus está te colocando nesta posição de governo, nesta posição de maturidade, nesta posição no qual você vai transferir quem é Jesus para a tua família, para a tua casa, para todos que estão à sua volta. Por isso, não tenha medo, obedeça à voz do Espírito Santo, se movimente, não queira performar, em nome de Jesus, não se compare com ninguém, não busque performar, mas se permita confiar naquilo que você carrega, se permita confiar na voz do Espírito Santo que está falando, que está gritando aí dentro de você. Compartilhe esse tesouro que ele já depositou dentro de você e que só você carrega, em nome de Jesus. Deus te chamou para ser uma mulher que é referência para este tempo, uma mulher que conseguiu compreender o chamado que você carrega e assumiu uma postura de mudança, em nome de Jesus. Você não é todo mundo, nós sempre ouvimos essa frase das nossas mães e é verdade. Você não é todo mundo, você é única, você é exclusiva. Deus te fez para um propósito único, então assuma essa postura, porque quando você assume essa postura de mudança, tudo muda ao seu redor. Tudo muda ao seu redor. Então, em nome de Jesus, se posicione. Deus está esperando somente você tomar essa postura de posicionar-se para que o reino dele se estabeleça através de você. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que essa palavra continue mexendo com o teu coração, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração e não tenha medo, se posicione. Foi para um tempo como este que Deus te levantou e que Deus está te colocando nesta posição de governo. Amém?